Em plena Idade Média, D. Afonso VI, também conhecido por o Bravo, governava o Reino de Leão, o Reino de Castela, a província da Galiza e o Condado Portucalense. No fim do século XI e início do século XII, após os acontecimentos da Reconquista, assim designada por muitos autores, ou a conquista defendida por outros, tornou o reino de D. Afonso VI enfraquecido, pois este estava a ter dificuldades em manter o seu território. Com o progressivo enfraquecimento, foi necessário que o poder real se fragmentasse em poderes dos pequenos senhores feudais, num sistema político, económico e social. Assim, os territórios conquistados organizavam-se como condados feudais, o direito feudal submetidos ao reino de Leão e Castela. Com as contingências das grandes invasões, o El-Rei teve que pedir auxílio aos reinos cristãos da Península Ibérica, e entre os monges e cavaleiros franceses existiam figuras de grande relevância, nomeadamente Raimundo, filho de Guilherme I o Grande, Henrique, bisneto de Roberto II, rei de França, e o protagonista do meu trabalho, Hugo, futuro bispo do Porto Cale. Com a bravura dos francos, D. Afonso VI, o rei Leão e Castela, compensou os guerreiros pelos seus feitos. Raimundo, de vergonha, ficando com a mão da sua filha legítima Dona Urraca e a província da Galiza, e D. Henrique recebeu a mão da sua filha bastarda e o condado portucalense, mas este tinha que prestar vassalagem a seu primo, D. Raimundo. No condado portucalense incluía um território muito importante, a nível geográfico, político e religioso, designado por Porto Cale, que se situava na margem esquerda do Rio Douro. Durante a minha pesquisa, deparei-me com algumas dificuldades sobre a origem do nome, mas rapidamente consegui perceber o porquê deste ser tão relevante no condado, pois encontrava-se num lugar estratégico, assim tendo vantagem contra o inimigo, como o seu nome explica. Cale, que remete-nos para o nome ibérico designado por encosta elevada e quente, pois este estava situado no cimo de um terreno. O nome Porto leva-nos para um lugar à beira-rio. Posto isto, verificamos que, a nível geográfico, os portuenses conseguiam ver e observar melhor o inimigo, quer viessem por terra ou pelo rio. Como o lugar era privilegiado, muitos inimigos queriam tomá-lo, mas sem sucesso. Devido às instabilidades que as guerras provocavam e às doenças que predominavam o território, o cenário religioso dominava o condado portucalense. A nível político, a Igreja Católica dominava esse cenário. A nível económico, este local também era muito vantajoso, uma vez que existia um grande lucro que se obtinha no comércio marítimo do porto. A Igreja não aceitava e tentava esconder e destruir para que os nobres não tivessem lucro com o mercado mercantil. Sabe-se que depois da morte de D. Fernando Magno, pai de D. Afonso VI, rei de Leão e Castela, a diocese do Porto Cale, como quase todas as dioceses do condado, não tinham bispo e eram governadas por arcediagos. Já no reinado de D. Afonso VI, rei de Leão e Castela, a sé portucalense estava unida à de Braga. Porém, por volta de 1112, a Dona Teresa doou Porto Cale ao bispo D. Hugo, arcediago da sé de Compostela, tornando-se assim o bispo do Porto, por este ter ajudado seu pai na Reconquista, prestando auxílio contra os muçulmanos, mas também pela influência de Diego de Almírez, aliando-se a este por sonhar governar como soberana uma parte dos reinos deixados pelo seu pai, com um objetivo político. Esta nomeação para a sé do Porto também está enquadrada no contexto de luta pela sucessão entre Urraca e o seu filho. É de origem francesa, como já foi referido anteriormente, e estudou em Santiago de Compostela. Desde que entrou na Península Ibérica, vivera em Santiago até 1999, onde exercia a função de arcediago com a ajuda do seu amigo Diego de Almírez. Consegue, assim, subir na hierarquia religiosa e colocar-se na sé do Porto. Que doações foram feitas a D. Hugo? A mulher de D. Henrique, Dona Teresa, doou a D. Hugo o território de Porto Cale, concedendo-lhe uma área que continha uma muralha de aproximadamente 4 hectares e era delimitada por uma cerca velha. Mais tarde, doou à sé não só o burgo, como todo o território adjacente.
O território coutado à sé desenhava um triângulo cujos limites seriam Campanhã, a igreja de Paranhos e um ponto incerto destinado a gerar, mais tarde, a maior das discórdias. Ainda por graça do arcebispo de Santiago de Compostela, D. Hugo recebeu várias benesses importantes, sendo uma delas a construção a uma catedral, a sé do Porto. Foi o impacto de D. Hugo no território. Com tanta instabilidade no condado portucalense, visto que já há 40 anos que não existia bispo no Portugal, D. Hugo deparou-se com a necessidade de restaurar a sua diocese, ou seja, com a necessidade de organizar o seu território e administrar direitos e bens, estabelecendo relações com as dioceses vizinhas. Para que estes fossem cumpridos, era essencial a escrita. Depois da restauração, a produção de documentos desenvolveu-se e revelou que seria uma necessidade quase básica, dando-se o nome de Chancelaria da Sé. Conseguiu alargar o seu território para além da cerca velha, criando condições para atrair à cidade gente de toda a proveniência social, e isso ajudou o burgo a libertar-se da muralha, sobretudo depois de D. Hugo ter recebido a Carta de Couto e conseguido o fural aos moradores. Há 22 anos de biscopado enriqueceu a Igreja do Porto, recheando-a de um número considerável de bens e doações, tanto particulares como régias. Pelos meados de 1123, D. Hugo entregou o fural à cidade, com o consentimento dos seus clérigos e a conselho de homens bons, concedendo aos habitantes do burgo portucalense as disposições relativas a direitos de habitação, portagem, transmissão de propriedades, coimas e outros impostos descritos no fural. Para assegurar de que a lei e a organização municipal imposta era cumprida, D. Hugo nomeou um governador. Passados 6 anos da morte de Dona Teresa, pelos meados de 1136, D. Hugo desaparecera, fazendo com que o destino de Portugal pertencesse a D. Henrique e o Porto a D. Peculiar.